Boa noite, seus pão na chapa. Tranquilidade com vocês? Vamos para as análises do que foi os 7 jogos hoje, né? Tivemos 7, vamos ver. Isso, né? Tivemos um jogo ontem e o restante foi hoje, né? Achei que o jogo do São Paulo ia ser amanhã, mas foi hoje. Vamos fazer aqui um pouco das análises do que foi o jogo do Palmeiras, foi o jogo que eu assisti, né? Consegui assistir metade do primeiro tempo ao segundo, não consegui assistir o primeiro, estava trabalhando. E o jogo do Corinthians com o Atlético Mineiro e Corinthians, né? Tá feio pro Corinthians, né? Mas antes disso, não esqueçam de deixar o like, seguir a gente no canal aí para ajudar pro YouTube entender que vocês gostam do conteúdo e a gente continuar crescendo aí para trazer vídeo para vocês. Sei que é chato ficar pedindo, mas a gente tá aqui sempre trazendo vídeo para vocês aí. Vamos primeiramente falar do jogo entre Palmeiras e Fortaleza, né? Allianz Parque, Palmeiras muito superior. Palmeiras dominou o jogo praticamente o jogo inteiro, né? O Fortaleza teve suas oportunidades, conseguiu criar boas oportunidades, né? Parou na mão do Everton e quando não parou na mão do Everton, parou nos erros de pontaria dos próprios jogadores, né? Mas foi um jogão de bola. A gente sabe que o Fortaleza é um time forte, tem uma consistência, né? Se eu não me engano, já se foram, entre Abel e Vojvoda, já se foram 7 confrontos. O Palmeiras, se eu não me engano, 7 não, 5 confrontos. O Palmeiras ganhou 2, o Vojvoda 2, o Fortaleza 2 no caso, e um empate. E o Palmeiras consegue aí fazer um bom resultado, levar um bom resultado para lá, porém, na minha opinião, eu como palmeirense também não achei que foi pênalti. Eu tô falando aqui, a gente tá falando a semana inteira, tá ficando difícil, tá ficando complicado. Da mesma forma que eu não achei pênalti no Rafinha no final de semana, não foi pênalti também no Rony. Então, assim, tá, quando não acontece pro seu time, acontece pro outro, ou acontece pro outro. Então, assim, a CBF vai precisar parar o campeonato, vai precisar dar uma ajustada nesses árbitros, tá muito ruim, muito fraco. Acabei de ver o jogo do América agora, né? América e Internacional acabou com 107 minutos. É muito minuto dado, cara. Estamos falando aí de praticamente aí, ó. Se o jogo acaba em 90, foram 17 minutos a mais do tempo regulamentar. E aí o América conseguiu fazer mais um gol, né? Tivemos diversos lances polêmicos nesse jogo. Não cheguei a ver, depois vou analisar os lances direito, o que aconteceu no jogo para trazer para vocês aqui. Então é complicado, né? Na minha opinião, não foi pênalti em cima do Rony. O Rony se aproveita da situação, ele recebeu o contato, mas é o que eu tô falando, contato existe no jogo. Mas não seria esse lance que faria com que o Palmeiras não vencesse o jogo, né? Que o Palmeiras, depois desse lance, foi para cima, conseguiu fazer o segundo, continua indo para cima. No segundo tempo fez o terceiro, mas no primeiro tempo já poderia ter saído já ali uns 3-0 no primeiro tempo, sim. 3-1, 3-2 também, porque o Fortaleza também veio para cima, teve os contra-ataques, né? Encaixou sua bola e conseguiu fazer um belo jogo também, né? Agora vem o próximo jogo agora daqui a 15 dias, para ver quem vai ser o classificado, né? Na minha opinião, não tá nada ganho, né? Ah, mas pô, 3-0, onde o Palmeiras já tomou 3 gols, acontece. Futebol acontece. Eu já vi viradas históricas, então até o próprio Palmeiras já fez essas viradas históricas, né? Eu lembro que o Palmeiras perdeu eu era moleque ainda, né? Perdeu pro Grêmio por 5-0 lá no Sul. E aí aqui fez 5-1, não se classificou por causa do gol tomado. Naquela época tinha tudo isso e tal, e também pelo resultado, né? Mas, né, conseguiu fazer uma virada 5, né? Então, não tá nada decidido ainda, não tá nada ganho. Tudo vai ser resolvido no segundo jogo. Eu vi o jogo do Fortaleza e Fluminense. O Fortaleza muito forte dentro de casa, muito forte. Vai dar muito trabalho pro Palmeiras, né? E quem sabe, né? E nesse jogo aí, eu ainda acho que ainda o Fortaleza tem chance, né, de meter 3-0 e ir pros pênaltis, 4-1, 4-0. Pode acontecer tudo. E depois a gente foi assistir o jogo do Corinthians e Atlético, né? Meu Deus do céu. O Corinthians tá difícil, cara.
Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Teve uma hora que eles colocaram os números do jogo. O segundo gol do Atlético, o Atlético consegue tocar na bola por 2 minutos e 10 até fazer o gol. E o time do Corinthians fica olhando, 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 olhando. Não tem. O time do Corinthians ele não tem vontade, não tem engano, não tem desejo, não tem pegada. É um time muito abaixo, muito fraco. Não tem. Se não, não aparenta, não apresenta mudanças, né? Não consegue ter uma dinâmica, falar assim, ó, vai mudar, né? Já não podemos falar isso do São Paulo, que já tá tendo um padrão, já tá melhor, não vem perdendo, né? E então o Corinthians está muito abaixo. Foram 4, na hora que passaram, que colocaram os números que eu tava assistindo ali, tinha coisa de 30 minutos do segundo tempo. Foram 480, 414, alguma coisa assim, de passes de bola do Atlético contra 84 do Corinthians. 3 vezes a mais, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, o Corinthians está muito abaixo, está muito feio. O Cássio salvou ali, era para ser 3-0. O Cássio salvou uma bola ali, né, surreal do Paulinho, né, que fez os 2 gols, né, o Atlético muito forte em casa, tocou muitas bolas, foi para cima, tentou encaixar o seu futebol e conseguiu. Primeiro tempo foi um jogo, foi uma análise tentando achar os lances, tentando se encaixar, não conseguiu e conseguiu no segundo tempo e saiu com a vitória, né? O Corinthians vai precisar trabalhar muito, vai precisar. Vanderlei, você olhava para a cara do Vanderlei e você via que ele estava desesperado, sem saber o que ele vai fazer para arrumar esse time, né? E para a situação do Corinthians piorar, o Corinthians tem 2 jogos perigosos, né? Que agora ele jogou contra o Atlético, ele pega o Flamengo agora no próximo final de semana, no domingo. Na quarta-feira ou na quinta, se eu não me engano, pega o Fluminense. Então, assim, uma tabela pesadíssima o Corinthians, né? Só vai empurrando mais para baixo. Complicado. E também teve a vitória do São Paulo. O São Paulo foi até o Recife, conseguiu uma vitória de 2-0, né? Traz um belo resultado para casa. Não assisti esse jogo, não tenho muito o que comentar. Eu sei que teve uma expulsão, eu vi alguns lances, alguns momentos, né? O São Paulo foi melhor em campo, né? O São Paulo, acho que se eu não me engano, é o único time que pegou um time de Série B, o único time da Série A que pegou um time de Série B. O restante todos são de Série A. E também tivemos o confronto belíssimo, belíssimo. Eu vi os melhores momentos, foi um jogão, né, entre Atlético Paranaense e Botafogo. Botafogo abre 2-0 contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai buscar a virada por 3-2. Conseguiu vencer o jogo, né? Um belíssimo jogo, uma belíssima vitória novamente, né? Porque o Atlético Paranaense no final de semana estava perdendo, né? O Coritiba e fez a virada, né? Tomou 2-1 e fez a virada, 2-2, 3-2. Então, um belíssimo jogo. E no jogo entre Grêmio e Cruzeiro, 2 golaços, 2 golaços. Foi um jogo também bom. Não vi alguns lances, só foi um bom jogo. O Grêmio toma o gol, né, no segundo tempo, ali logo no comecinho, e o Soares faz um golaço. Se vocês depois procurarem aí o gol, foi um golaço, uma pintura do Soares. Ele bate de 3 dedos na bola, né, que a gente chamava, antigamente na minha época chamava trivela, né? Ele bate, vai no ângulo, meu, que golaço. É diferenciado, né? E aí, mas o jogo ficou no 1-1. E depois também tivemos o jogo entre Santos e Bahia, né? Na Vila Belmiro, onde foi jogo 0-0, porque o goleiro do Santos pegou muito. Também vi os melhores momentos. O goleiro do Santos salvou o jogo hoje. Então, assim, entre os jogos que eu achei que não ia dar pano para manga, foram jogos que não valeu nada, que é o Santos e o Bahia e o próprio Cruzeiro e Grêmio, né? Se você for ver, Cruzeiro e Grêmio foram 2 que voltaram da Série B, né, e ficaram no 1-1. Tudo vai ser decidido em Minas ainda, né? Não tá nada decidido. E o Santos vai para Bahia enfrentar o Bahia.
Então, assim, se eu tivesse que dar a minha opinião sobre quem vai se classificar para a próxima fase, entre Flamengo e Fluminense, vai ser um jogo pegado, pesado, mas eu acho que o Fluminense se classifica. Passaria Fluminense. Se eu tivesse que dizer entre América e Inter, eu acho que da América o Inter está muito abaixo, está muito ruim, não está se encaixando, não está encontrando seu futebol. Palmeiras e Fortaleza, óbvio que eu vou falar Palmeiras, mas não tem nada decidido também. São Paulo e Sport, São Paulo se classifica, já está classificado. O Sport não vai ter força. O campeonato do Sport não é a Copa do Brasil, e sim a Série B. Santos e Bahia, Bahia vai se classificar também, vai ganhar lá. Fácil não, mas vai ganhar. Corinthians e Atlético Mineiro, eu não vejo força nesse Corinthians para ir para cima do Atlético Mineiro. Também acho que vai dar Atlético Mineiro. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Essas foram nossas análises. Não esqueçam de curtir o canal, se inscrever no canal, comentem o que vocês acharam dos jogos. Foi pênalti no Rony? Não foi. Na minha opinião, não foi pênalti. Contatos dentro da área existe. Para mim, na minha opinião, foi tipo uma compensação pelo fato do final de semana, o pênalti não dado para o Endrick. É muito difícil, é complicado, a nossa arbitragem está muito ruim. Mas comentam aí o que vocês acharam do jogo do Palmeiras e Fortaleza, do Corinthians e Atlético, né? O que vai acontecer nesse Corinthians para salvar o Corinthians, né? Eu fiquei sabendo que o Corinthians ia fazer uma limpeza, que o Paulinho não ia jogar e o Paulinho estava lá, né? Mas é isso aí, galera. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. E tamo junto. Até final de semana a gente volta para fazer mais análises para vocês. Tchau, obrigado.